Esse ano ele jogou em Jaú a primeira fase e foi passando por todo mundo, aí no mata-mata América de Natal, Juventude, Fluminense, Cruzeiro, Criciúma desse jeito e agora tem a final. O Rian Francisco, que é o mais badalado, não o único, mas é o mais badalado, porque ele tem uma capacidade de fazer gols muito especial. A capacidade de finalização dele, pode ser no pênalti, na cabeçada, no 1 contra 1 e tal, é uma capacidade diferente. Isso vem desde que ele era bebê, desde que ele foi recebido no São Paulo. Depois o Gabriel vai contar um pouco da história anterior do Rian até ele chegar ao São Paulo. Mas ele sempre foi visto como aquele jogador que fede a gol, aquela expressão que os meninos usam muito nessa época. E pela frieza das conclusões. O São Paulo, diferentemente que fez com os companheiros do Rian Francisco do Sub-17, quando ele era já a estrela do time, ele não subiu ao profissional. Ele é o centroavante do ataque. Tinha o William Gomes, que está há algum tempo já, jogou até mata-mata Libertadores, e do Henrique do Carmo, que para mim é o grande perdedor dessa história toda. Ele está inscrito na Copinha. Jogou a pré-temporada nos Estados Unidos, ou participou. Jogou um pouquinho contra o Botafogo e não desce, ele não volta para jogar na base. Depois a gente conversa um pouco dessa situação do São Paulo com a base, que eu acho que é um outro capítulo. O São Paulo vai vender a base? Como é que está a transição para a base? O Alan Barcelos é um asterisco no meio de uma confusão que a base do São Paulo se tornou. Tudo isso a gente pode discutir. Mas em relação ao Rian, existe um cuidado maior, inclusive em relação ao contrato do Rian, né? Porque o São Paulo também, além de tudo, nos últimos anos na base, vem formando alguns e quando vai poder, talvez, vendê-los, tem contratos com multas baixas, contratos curtos, às vezes o jogador vai de graça. E o Rian renovou o contrato no ano passado, no meio do ano até 2028, com uma multa de 60 milhões de euros para fora. O empresário dele é o Fabiano, aquele mesmo que foi formado na base do São Paulo, jogou na seleção de base, foi campeão paulista, campeão do Rio de São Paulo, que é o genro do Lucha, né? É o empresário dele que está colado nele e cuida bem da carreira dele. Então o Rian agora está em condição de talvez integrar o time profissional. Isso é uma coisa que vai ser, imagino, Tironi, que vai ser já perguntada para o Zubeldia na coletiva depois do jogo com o Guarani. Pode ganhar, perder, empatar com o Guarani. O torcedor do São Paulo hoje está mais conectado com o time da Copinha que com o time do profissional. A gente percebeu isso na semana, no São Paulo e Botafogo e no São Paulo e Criciúma, né? E está mais conectado, talvez, ele vai te fazer uma pergunta, viu, Vessone, se o Corinthians passar. Ele fez ontem na internet e vai fazer aqui no meio do programa. Talvez esteja mais conectado com a final de sábado que com o jogo de domingo, São Paulo e Corinthians no Morumbi. São coisas que acontecem em determinadas épocas. E se a gente pegar só, para passar a bola para vocês, o Rian nas últimas, 72 horas, ou vai um pouquinho, vamos pegar na última semana, contra o Cruzeiro, nas quartas de final, ele fez 2 golaços, um de cabeça e um de sem pulo, classificou o time. Aí ele foi convocado para jogar como titular do time principal contra o Botafogo. Então ele saiu de Jaú, foi para Ribeirão. Primeira bola dele no jogo, ele chutou no travessão do jogo profissional. Não conseguiu mais andar em campo. Jogou contra o Edson, que é um zagueiro que passou pelo Bahia e Fluminense, que ele bate em qualquer pessoa. Deu uma trombada no Edson, abriu lá o supercílio, saiu. Vai jogar contra o Criciúma. Contra o Criciúma começaram... Contra o Criciúma, na verdade, ele e o Hugo, que também começou contra o Botafogo, eram dúvidas, porque os caras jogaram quase 70 minutos contra o Botafogo no dia anterior. O Hugo não aguentou, só entrou no finalzinho. Ele começou jogando. E ele não tinha condição de jogar. Física. Ele não conseguia... No jogo contra o Criciúma, antes das cavadas, aconteceram os seguintes lances. O cartão amarelo, quando ele tenta dar um voleio, o zagueiro do Criciúma abaixa, ele acerta o zagueiro do Criciúma, involuntário, ele estava tentando fazer o gol.
o movimento dele estava atrasado um pouco pelo cansaço. Num lance pouco antes do pênalti, tem um cruzamento do Ferreira. Estava 1-0 para o Criciúma. Ele vai ajeitar, erra, a bola bate no braço, depois sobra para o Luiz. Ele cheirou a bola, o árbitro anula numa jogada um tanto quanto polêmica, porque não foi ele que fez o gol. A bola bate completamente involuntária aqui e seria um empate do São Paulo. No lance do pênalti, que é ele quem participa da jogada, que o jogador do Criciúma ele escora o Rian e faz assim, não fiz pênalti, a bola bate aqui na mão e amortece. E aí começam as cavadinhas, que eu acho que é uma situação muito particular de um jogador que tinha que ter, além do raciocínio, a frieza, para ter raciocínio e frieza sem a condição física, exausto, e ele no jogo ele não demonstrou, não conseguia demonstrar isso que ele demonstrou nos penais, é de fato uma coisa rara. Uma situação rara. Agora, não é só o torcedor do São Paulo, é o Lucas, é o Arboleda, é o Pablo, é o Luciano, é todo mundo falando do Rian e postando. E aí eu acho que o Zubeldia vai ter que se ater com isso, né? O Rian talvez represente uma geração que o São Paulo não tem há algum tempo e um oxigênio no time que o São Paulo pode ter a partir dessa pré-temporada, que foi feita sem o time da Copinha, com o time principal lá, quando todo mundo se falava de Oscar. Hoje se fala mais de Oscar ou se fala mais de Rian? E é curioso, porque a história do Oscar na base do São Paulo é tumultuada. Então, está tudo isso no baralho do Zubeldia. Só para esclarecer, Gabriel sabe aqui, o Vessone mais ainda, porque o Vessone é especialista em PhD em copinho. Depois a gente vai falar do Hendrick, que jogou com o Rian e quebrou o tabu do Palmeiras na Copinha. Quando um time da Copinha acaba a participação e o Rian não vai jogar a final, normalmente todo mundo entra de folga, porque os caras não têm férias. Então, o cara que está esperando o Rian sem condição física nenhuma, jogando contra o Corinthians no domingo pelo mais todo, ele não vai ter isso. Os caras precisam dar uma respirada. É só para acalmar um pouco a galera, mas só vai se falar de Rian até domingo, mesmo ele não estando em campo, hein? No sábado, aí é uma outra situação, acho que o árbitro talvez tenha sido um pouco rigoroso, mas já foi, faz parte. O regulamento é esdrúxulo, até em Copa do Mundo já teve isso, né? O Bala, que não jogou a final da Copa do Mundo contra o Brasil, pelo segundo cartão amarelo, em 2002. Mas ele, de fato, hoje não é só do time da Copinha, do time do São Paulo, é o xodó da torcida do São Paulo, no momento como o Tirone cunhou aqui a pouco. Muito bem, a galera já está mandando mensagem aqui. O Paulo Vargas fala, estou encantado com o São Paulo, que vitória incrível, muito justa, não vou perder mais nenhum jogo do São Paulo, não sei se ele é São Paulino, mas ele está super empolgado aqui. E o Paulo Mancini está reclamando, falando que esse programa é fraco porque vocês, como sempre, quando é para o São Paulo, escondem que não foi pênalti. Olha, eu tenho uma questão filosófica contra o primeiro pênalti. Eu acho que é ridículo o cara estar de costa, a bola bater nele e ser pênalti, mas é a regra. E o segundo foi um chute na cara, para mim foi indiscutível. É que ele pega na bola antes, né? Mas eu achei que os dois acabaram sendo, né? Na regra de hoje. É pênalti mas o VAR, primeiro né? Exato. Mas... Eu acho que o VAR, aliás, a federação coloca tanto o VAR quanto o árbitro do quadro principal do Paulistão, né? E tinha VAR agora, não tem VAR a Copinha toda. Até a mudança para Araraquara, que acabou a energia, mas era para ter a possibilidade de um estádio com a capacidade de ter as câmeras do VAR. O árbitro do jogo era o árbitro de Corinthians e Velo Clube, do Paulistão. E o Furlan, que é o do VAR, é um dos caras mais experientes do quadro, era o quarto árbitro de São Paulo e Botafogo. Então, era uma turma mais rodada, né? Eu acho que o VAR do primeiro pênalti, ele castiga o jogador do Criciúma que não quis jogar, só escorou, e não foi pênalti, mas ele só escorou. Mas ao fazer isso, eu achei... Deu brecha, né? Ele deu brecha. Não, sim, mas a minha questão é filosófica. Eu acho que assim, nós mais somos... ou menos a história da furada do Rian. Bateu na mão dele. O cara quis bater? Não bateu. Mas aí que tá... Se você espremer a regra, acho que o único lance irregular foi a anulação do gol do São Paulo. Espremer a regra. Agora, o que a gente sabe também, os três somos
pegadez nisso é que a arbitragem da Copinha, normalmente, quando vai pender para um lado, para o time de São Paulo. Né? A gente sabe, o Criciúma ficou revoltado, tal, não sei o quê, 49, 50 tal. Enfim, tem essa circunstância toda, além das cavadas. Coisa, né? Tudo bem que o Jean Francisco vinha jogando bem e tudo mais, mas é daqueles 5 minutos que às vezes muda a vida, da história do cara, né? O cara vai lá, duas cavadinhas, faz o gol, São Paulo vai pra final, sei lá o que vai acontecer daqui pra frente, mas o assunto hoje é isso aí. Muda, né? Eu cheguei a ver hoje montagem até do filme do Tom Hanks lá, o Resgate do Soldado Ryan. Aí fizeram montagem com o menino. Acho que o Hernanes e o França trocando uma ideia na rede social, chamando ele de gelado. Aí, Hernandes, nasceu onde? Na Finlândia, porque ele tá muito frio e tal. Então ele vai ter... A ver como o garoto também vai absorver tudo isso, né? É sempre uma preocupação. Esse lance, para mim, tirar o garoto de uma final fazendo o que ele fez no campeonato, eu acho uma aberração. Isso daí deveria estar no regulamento. Amarelo não tira o cara para a final. E ele fica maior isso ainda, porque ele é o destaque do time, mete 2 gols na semifinal. É para a própria competição mesmo. No sábado, a ausência dele é meio maluquice, né? O melhor do time, o astro do time está fora porque tomou um amarelo. Então, isso daí talvez possa ser repensado, né? Se o lance do Neymar na Liga dos Campeões, que bate na mão dele, ele faz o gol, fez a FIFA mudar a regra, que agora o atacante bateu na mão, por que isso daí que vai acontecer com ele no sábado não possa mudar o regulamento na próxima edição da Copinha? Amarelo não vai suspender para decisão, o vermelho obviamente sim, mas o amarelo não. Até porque são 2, né? Não são 3. E são vários mata-matas na Copinha, né? Não então, assim, você acúmulo de 2 cartões amarelos, você tirar da decisão. E também não é por uma indisciplina, né? O cara foi dar um voleio, o outro abaixou. Um dos jogadores mais regulares do Corinthians é o lateral direito, o Caipira. Não joga hoje, tomou o segundo amarelo também. Então, até aí tudo bem, semifinal. Mas eu acho que pra final eu acho realmente muito complicado esse tipo de coisa. O São Paulo, para mim, diante do torcedor no sábado, porque para quem não sabe, seja Grêmio, seja Corinthians, só terá torcedor de São Paulo, para mim já é o favorito. Eu mantenho o que eu falo nos clássicos com torcida única, para mim sempre é quem está com o torcedor, porque você muda muito, né? Ambiente, muda a arbitragem, condiciona muito o ambiente do estádio. Eu acho que para mim o São Paulo é o favorito, seja contra Corinthians, contra Grêmio. Mesmo sem o Jean Francisco. Mesmo sem ele, porque esses meninos, eu estava falando com um cara de base, ele falou, cara, a gente joga com 50 pessoas nos assistindo, 100 pessoas, às vezes só as famílias. Quando você vai jogar com 15 mil, vai jogar com 20, 25 mil São Paulinos no sábado, esse tipo de coisa faz muita diferença. Então, o Cruzeiro lá entrou na Neoquímica Arena no ano passado, tinha 45 mil pessoas na final da Copinha. Não é normal para os meninos jogarem, é sempre um ambiente muito diferente. Então, São Paulo, para mim, é o favorito. E agora, eu acho que a preocupação é a cabeça. Assim. O menino certamente está elevado a uma situação que ele talvez não estava preparado, ou se tiver preparado, ele vai ter que ser ajudado também e orientado ainda mais, porque a partir de agora começa. É a fornecedora de material esportivo, não sei o quê, aí no direct já recebe uma mensagem ali. Então, é tomar cuidado agora, porque talento, acho que está claro que ele tem. E só para terminar, quando saiu o segundo pênalti, eu juro que me veio na cabeça. Será que ele cava de novo? Juro. Você achou que ele ia Só cavar? que em um segundo falou, não, ele não vai, ele não é louco, né? Aí eu morri a história na minha cabeça. Mas é mais fácil cavar o segundo, né, do que o primeiro. Então, mas eu desencanei. Veio na minha mente, mas eu desencano rápido, porque eu falei, ele não vai ser maluco. E ele foi maluco. Porque na cabeça do goleiro, o goleiro fala, ele não vai cavar de novo. Pra mim, o goleiro não vai até o batedor. O goleiro então, não esperar. Cara. O goleiro não esperar de qualquer jeito. É bom pensamento. Então esse é um bom ponto, né, cara? Eu acho que na cabeça do goleiro, sobretudo, assim... Ele não vai fazer de novo. Ele não vai fazer de novo. Exato. Né? E aí, acho que ele tem E ao contrário do Na verdade, primeiro... o goleiro foi pro canto, que era mais provável que ele fizesse, né? O cara dá uma cavadinha, na outra ele mete no canto. O goleiro foi pro canto. Eu achei até que o goleiro ia no cruzado, porque ele é canhoto. Aí eu falei, o goleiro agora não vai cavar, eu acho que o goleiro ele vai bater mais forte cruzado e o goleiro não. Só que... E ele já tinha batido... Aí é que tá, ele já tinha batido o pênalti que classificou o time contra o Fluminense na última cobrança, foi 5-4 nas cobranças, e ele bateu forte, ele meteu
Foi o último pênalti. Bateu forte, não. Bateu com categoria. Ele tem uma capacidade de finalização muito... Mas ele bateu sem cavada. Bateu aberto. E acho que no canto que o goleiro do Criciúma pulou. Né? Nas duas vezes. Então acho que o goleiro do Criciúma observou a copinha até ali e foi no canto que ele tinha batido. E aí ele cavou. Eu só vejo... E aí não foi aprovado e tal. E muito se falou que isso aí é o Rian Francisco, é o contrário do Ender, que ele foi dispensado pelo Palmeiras e brilhou no São Paulo. Qual é a história? É engraçado porque, como eu vinha pra cá hoje, eu falei com o João Paulo Sampaio, né? Tem um contato próximo com o João Paulo Sampaio. Eu falei, João, eu tô indo pro programa, me explica como foi a história do Rian. Que é o coordenador da base do Palmeiras. Coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. Acho que todo mundo que acompanha futebol aqui realmente conhece ele. E o João, daquele jeito baiano dele, né? Ele falou, cara, não tem o que falar. A gente errou, não dá pra acertar sempre. Com 13, 14 anos ele não estava desempenhando bem, não estava atrás na concorrência ali. Pra quem não sabe, ele é de uma geração que o Palmeiras tinha um time fortíssimo, né? Luiz Guilherme, Hendrick, Estevão, Luigi, o próprio Vitor Reis. Então era uma geração fortíssima do Palmeiras. Ali, com 13, 14 anos, ele não estava conseguindo desempenhar. Ele jogava na beirada, o João Paulo falou, ele não era centroavante, ele jogava de beirada, ele não estava rendendo bem. Acabamos dispensando e, cara, faz parte de quem trabalha com base. Uma hora você vai acertar, outra hora você vai errar. Então o João Paulo falou, cara, não é técnico, não é... Esse pode jogar no meu peito que eu assumo. Tá vendo, Tilo? Não são perfeitos. Então, e aí... Vão errar também. E pra quem acha que ele já foi direto pro São Paulo, não. Ele vai pro SCA Brasil, que é um time que é forte de categoria de base, né? Que é da onde o São Paulo contratou o Hugo também. Exato. Enfrenta o Palmeiras numa final de Sub-15. O Palmeiras acho que goleia de 5-0 o SCA, com o Estevão já. E aí, depois com 16 anos, o São Paulo tira ele do SCA. E pelo que o João Paulo Sampaio me falou, talvez o SCA tenha 30% dele ainda. Talvez o São Paulo tenha que negociar isso, essa porcentagem a mais. Caso agora que o moleque hypou, com certeza o São Paulo vai ter que botar uma ficha maior para comprar mais 10% ou 15%. Com certeza o SCA vai fazer jogo duro para segurar pelo menos uns 10 ali. Mas, então, o que o João Paulo disse, ele era do Palmeiras, não estava rendendo muito bem ali com 13, 14 anos e, cara, é isso, foi dispensado. E é isso, né? É uma joia, né, cara? O que ele fez ontem foi absurdo. O que ele fez ontem foi literalmente absurdo, né? A calma, a frieza desse menino, cara, 2 cavadas, faltando um pouco para acabar o time sendo eliminado. Cara, que absurdo, que bizarro. Foi muito foda aí. O São Paulo tem uma joia nas suas mãos e agora tem que saber usar ele. Não joga sábado, que é uma vergonha. Ele não joga uma final, um talento como esse não jogar sábado. Mas fazer o quê? Mas feliz por ele, né? É um cara que vai ajudar, porque se ele vingar, ele vai ajudar muito esportivamente e sem falar financeiramente. Hoje o mercado inflacionário, um menino desse, vai valer muito. Comenta a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam dessa joia aí, Rian Francisco. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos escrevem pra Bola Esporte, link na descrição, valeu? Tamo junto. Ontem, cara, eu olhei assim e falei que esse menino a gente tá criando mas a gente tem uma joia na nossa mão, valeu?